quando a Igreja Católica Romana foi fundada e por que ela não foi fundada ou estabelecida por Jesus através de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso não foi em Roma. Atos capítulo 2 mostra a igreja começando no Pentecostes, em Jerusalém, com Pedro e os apóstolos pregando aos judeus, não fundando algo em Roma. Não há provas bíblicas de Pedro como o primeiro apóstolo romano. A igreja em Roma surgiu por volta do ano 40 a 50 depois de Cristo, provavelmente por cristãos judeus que estavam no Pentecostes. E Paulo, quando escreve aos romanos, por volta do ano 55 a 57, ele não cita Pedro como líder da igreja romana. Pedro só chegou a Roma por volta do ano 63 e morreu aproximadamente no ano 67. Eles argumentam que Lino foi o sucessor de Pedro por volta do ano 68 depois de Cristo, mas sem evidências de que Pedro nomeou. E não vemos outros apóstolos nomeando outros apóstolos, que no caso é o termo para papa. A Igreja Católica Romana, como a conhecemos, com um bispo de Roma centralizado, ganhou forma só no século VI, com Gregório o Grande, o papa do ano 590 a 604, que organizou a sua estrutura administrativa e reforçou a autoridade papal sobre o Ocidente. Antes, em 313, Constantino legalizou o cristianismo, e em 380, Teodósio o oficializou. Mas foi Gregório quem moldou o modelo romano que vemos hoje. Se ela é universal, por que então romana? O termo, então, católico, que significa universal, aparece desde os primeiros séculos. Inácio de Antioquia usou em 107 depois de Cristo para descrever a igreja como um todo e não como uma instituição romana. E esse termo que gera confusão para os incautos, eles acreditam que é a instituição, porque a igreja romana se apropriou do termo católico. Mas no início não havia supremacia de Roma sobre igrejas como Antioquia ou Alexandria. Então, Jesus fundou a sua igreja em Jerusalém, que depois se espalhou para o mundo. Não em Roma, a Igreja Católica Romana é uma construção histórica do século VI, não um legado direto de Pedro. Analise isso.